Hoje eu vou resolver a segunda lista de exercícios que eu passei para vocês, tá? Eu perguntei antes se o pessoal achou tranquilo fazer a lista, falaram que ela só era um pouco extensa, falaram da questão do cálculo do erro de linearidade, da questão 1. Eu perguntei se a pessoa teve dificuldade com erro de quantização, frequência fantasma e erro de vazamento. Falou que não, foi tranquilo. Bem, então foi dado, gente, essa tabela aqui, com os valores de graus de entrada e a tensão de saída do sistema, e a tensão de saída está em volts por volt. Notem que é o inverso do que a gente usa em controle. Tá? Em controle, a gente tem a tensão de saída e vai transformar isso em graus. A gente vai fazer isso especificamente na letra C, quando a gente faz a função inversa. Mas na calibração, a gente faz uma entrada em graus e vê como é que o sistema se comporta. Então, eu tenho um sistema de calibração para essa entrada, que garante que eu estou colocando 120, 90, 60 graus. E a gente mensura a saída do nosso sistema. Primeira pergunta, por que está volts por volt? Alguém sabe me responder? É o valor medido em relação ao máximo que pode ser coletado? Não sei. É o valor dividido com relação à fonte de alimentação do sistema. Se eu alimentar com 5 volts, Isso. eu vou ter uma saída máxima de 4,98. Se eu 4,995, desculpa. Se eu alimentar com 10 volts, eu vou ter uma saída de 9,9 volts. E assim sucessivamente. Por isso que está volts por volt. Parece que não tem medida, mas tem. É uma voltagem, mas vai depender da tensão da fonte de alimentação. Pede inicialmente para obter a curva de calibração seguindo o método dos mínimos quadrados. Então, a gente vai ter esse resultado, y é igual a x mais b, e o A segue essa fórmula, é uma somatória, N é o número de linhas, vezes a somatória de xi vezes yi, ó. X vezes y está aqui, e aqui está a somatória. Menos somatória de xi vezes somatória de yi. Somatória de xi está aqui, somatória de yi está aqui. Tudo isso dividido pela somatória de xi ao quadrado. Está aqui a somatória de xi ao quadrado. Menos a somatória de xi, que é essa, elevada ao quadrado. E B segue essa fórmula. Eu achei esse valor para A, 0,00433333, e esse valor para B, 0,51666667. O sistema, tendo esse valor, a gente pode escrever o y como 0,00433333 vezes x mais 0,51666667. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. M17, aqui, tá. K17 vezes B12. Menos 120, ok, é por isso. Ó, o offset está aqui, ó. Ó o valor de B. É quando o x vale 0. Então, quando a gente pede para calcular o erro, desculpa, ou o intervalo de confiança com uma confiança estatística de 95%, a gente vai seguir essa fórmula. T de student de V alfa vezes o desvio padrão sobre a raiz do número de
linhas, ou seja, raiz de 9. E a gente vai escrever o intervalo de confiança dessa forma. O número de graus de liberdade é o número de linhas 9 menos o grau do polinômio, que é 1, menos 1, ou seja, a gente vai ter um V igual a 7. T de estudante de 7, 95%, dá 2,368. Onde o senhor achou isso, professor? Eu achei isso na tabela do T de estudante. E a tabela foi dada na lista 1. Deixa eu abrir uma lista 1 aqui para vocês, e vocês vão ver que aqui tem a tabela do T de estudante. 7, 95%. Essa aqui. 7, 95% é 0,05, dá 2,36. É bem aqui. Foi esse o valor que eu coloquei aqui. 2,368. 368 aí? 7, 368, está aqui em cima. Eu li a do 8. 2,368. Se eu pegar 2,368 multiplicar pelo desvio padrão e dividir por 9, a gente vai achar essa diferença chamada dy. A variância, que é o quadrado do desvio padrão, é 1 sobre v vezes somatória de y menos b menos axi elevado ao quadrado. Por isso que é mínimos quadrados. A gente tem que calcular o ax mais b, subtrair isso de y e elevar essa subtração ao quadrado. E aí a gente vai somar tudo isso daí. Aqui está a somatória. Notem que eu vou ter essa somatória dividida por 7 aqui. 1 sobre A4 menos 1, que vai dar o 7, vezes o I13. Tirando a raiz quadrada, a gente tem um desvio. Aí pegamos esse desvio 0,029 e multiplicamos por 2,368 e dividimos por 3, a gente tem uma diferença de 0,023. O que isso significa? Que eu vou pegar a média dos valores. A média está aqui no C13 dividido por 9, essa é a média de y, e vou subtrair deste erro, tá? Esse é o erro em y, mas ele serve não só para a média, mas para qualquer valor. Qualquer valor em y tem um erro de 0,023 ou 2,3% de erro. É isso que isso está querendo dizer. Eu coloquei o intervalo de confiança para o valor da média. Aí ele pergunta, usando o potenciômetro para medir uma posição angular, obteve-se o valor de 0,7 volts por volt. Qual o valor do ângulo? A função inversa é y, que é o 0,7, menos b, dividido por a. E a gente vai encontrar 42,3 graus. Se a gente olhar, faz sentido porque está entre 30 e 60, o 0,70. Mais próximo de 30 do que de 60. E aí, qual que é a incerteza desse resultado? A incerteza desse resultado segue essa fórmula. T de student, 7 graus de liberdade, 95%, esse 2,368, vezes a raiz quadrada da derivada da função inversa em função de y vezes dy já foi calculado, derivada da função inversa del A multiplicada pelo erro de A, isso elevado ao quadrado, mais a derivada da função inversa del B vezes dB elevado ao quadrado. O dA, a diferença em A é T de estudante de 7, 95%, desvio padrão de A sobre raiz quadrada de N, e o de B é similar, T de estudante de 7 graus de liberdade, 95% de coeficiência estatística, desvio padrão de B, raiz quadrada de N.
A variância, que é o quadrado do desvio padrão de A, segue essa fórmula, indicada pelo número 12, e a de B, indicada pelo número 13. Foi dado para vocês também as derivadas parciais da função menos 1. Então, calculando as derivadas parciais com os valores que a gente tem de B, Y de 0,7, que é 0,7, pessoal, e o valor de a gente encontra esse valor para menos ΔF, ΔB, e a função inversa ΔB, variação inversa ΔY, uma é menos a outra, porque as derivadas parciais são uma menos, é a mesma, só que uma multiplicada por menos 1. Daí a gente pode calcular o valor de SA e de SB. SA ao quadrado vai dar esta conta aqui, 1,59 e a menos 18, e a menos 8, e SB ao quadrado, a variância de B ao quadrado, 9,52 e a menos 5. Daí a gente tira a raiz quadrada e encontra os valores correspondentes aos desvios padrões que estão indicados aí. Com os valores dos desvios padrões, a gente pode calcular ΔA, ΔB e também dA e dB. Aí a gente pode calcular o dx por aqui. Está faltando um quadrado aqui, pessoal. A gente tem um erro de 13,5 graus. E o que isso significa? Significa que esses 42 graus aí tem que somar e subtrair 13 graus. Então, o x está entre 28,8 e 55,8. É isso que está querendo dizer com uma confiança estatística de 95%. Tá? Então, esse é o exercício mais demorado para ser feito. Vocês vão poder fazer isso na prova usando o Excel? Vão poder fazer isso na prova usando o MATLAB? Vão. É impossível impedir vocês de usar esse tipo de software. A menos que vocês fossem fazer prova remota numa sala disponibilizada pela UFO. E aí, naquele computador, a gente ia controlar que aplicativo vocês iriam usar. Por isso eu estou deixando essa planilha para vocês dentro do próprio Teams. Por fim, a gente tem que determinar a linearidade e sensibilidade do potenciômetro para um fundo de escala de 120 graus e uma fonte de 24 volts. A gente tem que calcular o erro máximo, tá vendo? YI menos AXI mais B. O erro máximo, gente, olhando na tabela, fica claro. O erro máximo em módulo é esse aqui, 0,0467. Ele é o maior de todos. E aí a gente vai usar esse valor, ABS de H4, tá vendo? Estou pegando esse valor e dividindo pelo valor do fundo de escala, que é 120. E aí a linearidade vai ser isso vezes 100 em percentual, ou seja, 0,04% é o erro de linearidade. Ficou claro para quem não entendeu como é que se calcula a linearidade? Bem, se tiver dúvida, vocês mandem via chat perguntas para mim. Valeu, Alexandre. Essa aula está sendo gravada e vocês vão poder assistir. Até quem não teve a aula, não pôde comparecer, estiver vendo a aula gravada, pode entrar em contato via chat se tiver dúvida. E a sensibilidade é o A vezes o valor da fonte. Tá vendo? O K16 é a célula aqui que fala qual é o valor do A, vezes 24, que é a tensão da fonte. A gente vai ter 0,104 volts
para cada grau Celsius. Significa que a cada grau Celsius que aumenta esse sensor, ele aumenta 0,1 volt na saída. É basicamente isso que ele está falando. Então, primeira questão está aqui, pessoal. Alguma pergunta? Tranquilo. Podemos seguir em frente? Sim. Então, vamos para a segunda pergunta. Folha de especificação numa célula de carga comercial com fundo de escala de 100 gramas diz que a tensão de saída da mesma é 5 milivolts por volt. A mesma coisa. Dependendo da fonte de alimentação, vai mudar a saída do sistema. Se eu tenho 10 volts de alimentação, a gente vai ter 50 milivolts de saída. Se eu tenho 24 volts de alimentação, a gente vai ter 120 milivolts de saída máxima. E a saída máxima vai ser dada para o valor do fundo de escala, que nesse caso é 100 gramas. Se a célula for alimentada com uma fonte de referência de 5 volts, ok. Qual o resultado do indicador para um objeto de massa 75 gramas? E um objeto de 45 gramas? Bem, o que acontece é o seguinte. O fundo de escala é 100 gramas, a tensão de saída é 5 milivolts por volt e a fonte tem 5 volts. Isso significa que a tensão máxima de saída para 100 gramas é 5 volts vezes 5 milivolts por volt, ou seja, 25 milivolts. Essa é a tensão máxima de saída. Aí ele pergunta qual é o resultado para um objeto de massa 75 gramas e um objeto de 42 gramas. Para 75 gramas, a tensão de saída vai ser proporcional a isso. Se para 100 eu tenho 25... Desculpa, para 100 gramas eu tenho 25 milivolts, para 75 gramas eu vou ter 18,75 milivolts. Para 42 é a mesma coisa, é a mesma regra. Aqui não está escrito, mas para 75 a gente teria 75 vezes 25 dividido por 100. Isso é igual a isso. Para 42, a gente tem 42 vezes 25 dividido por 100. Vai dar 10,5 volts para 42 gramas. Se eu tivesse 50 gramas, eu teria 12,5 milivolts de saída. Exatamente a metade. Tudo certo até a letra A, pessoal? Podemos seguir? Bem, a letra B é qual a sensibilidade da célula de carga? É o ΔY sobre ΔX. A gente pode usar qualquer um. Eu tenho 0 milivolts para 0 gramas, 25 milivolts para 100 gramas. 25 menos 0 dividido por 100 menos 0 vai dar 0,25 milivolts por grama. Essa é a sensibilidade do sistema. Para cada grama, eu tenho uma saída de 0,25 volts acrescentado. A folha também informa o efeito da temperatura de 0,075% da leitura por grau Celsius. Supondo que tome a leitura de 63 gramas a 21 graus e outra a 29, qual será a variação da sensibilidade? A variação da sensibilidade segue essa forma. É o efeito da temperatura, ou seja, 0,075% vezes o ΔT, 29 menos 1, vezes a sensibilidade do sistema, calculado na letra B, 0,25 milivolts por grama. Então, aqui a gente tem o cálculo da variação da sensibilidade, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3 milivolts. Letra D. Se o fundo de escala for alterado para 1000 gramas e com a mesma fonte de referência, ou seja, fonte de 5 volts, qual o
resultado do indicador para 100 gramas e um objeto de 25. E depois pede para recalcular a sensibilidade da célula de carga para o novo fundo de escala. A letra D está aqui, fonte de 5 volts, tensão máxima de saída para 1000 gramas, mudando o fundo de escala, vai ser 25 milivolts, para 100 gramas cai para 2,5 volts, para 25 cai para 0,625 milivolts de saída. A sensibilidade para o fundo de escala de 1000 gramas é de 0,025 milivolts por grama. Como é que a gente vai calcular isso? A gente tem 25 milivolts para 1000 gramas. Essa conta está errada, gente. 25 milivolts dividido por 1000 gramas. Que vai ser igual... 25... Não, tá certo. 0,025 milivolts por grama. E aí a gente vê que ela devia ser igual. Só um minuto. 100 gramas, 5 milivolts. É 5 milivolts por voltagem e a voltagem é isso. É isso mesmo. Então, cai o valor da sensibilidade para 1000 gramas. Cai para 100, foi para 1000. Isso. Como aqui era 100, aqui passou a ser 1000, e a gente tem o mesmo resultado, reduziu uma casa decimal. Tá vendo? Era 0,25, foi para 0,025. Até aqui, alguma dúvida no exercício 2, célula de carga? De boa. Eu tive dúvida mais na questão 4. Tá. Então, deixa eu passar a questão 3, que é para refazer o 2, mas com uma saída proporcional ao fundo de escala, ou seja, 5 milivolts por volt vezes fundo de escala. Então, para 100 gramas de fundo de escala, a gente vai ter uma tensão de saída de 5 milivolts por volt vezes o fundo de escala. Então, vai ser 25 milivolts, que é 5 milivolts, vezes 5 volts de alimentação, vezes 100, que é o fundo de escala, vai dar 25 volts. Para 75, é 18,5. É 18,5. E para 42, é 10,5 volts de saída. Dá para ver claramente que multiplicou por 100 o resultado daqui, tá? Então, peraí, se multiplicou por 100, aqui eu tenho 25, vai ser 2,5 aqui. Era esse que estava errado, o resto estava certo. É 1,85 isso. E esse aqui vai dar, vezes 25, 1,05. Vou fazer essa conta aqui para conferir. Ah, é dividido por 1000 isso aqui. Peraí, a tensão de saída é 42 gramas vezes 25 milivolts vezes 100. Por que está é 25 milivolts vezes 100.
É isso. É 45 dividido por 100, vezes 25, vezes 100. Isso daí vai dar em milivolts. O resultado. 45 vezes 100 dividido por 100. Dá 1.050 milivolts, ou seja, 1,05 volts. É isso. Sensibilidade nesse caso é 2,5 volts dividido por 100 gramas, ou seja, 25 milivolts por grama. A variação da sensibilidade segue o mesmo cálculo, 0,075 dividido por 100 vezes 29 menos 21 vezes 25 vai dar 1,5 vezes 10 a menos 1 milivolt, ou 0,15 milivolts. Variando a temperatura de 29 a 21, a gente vai ter 0,15 de variação da sensibilidade. Na letra D, mudando o fundo para 100.000 gramas, são 1.000 gramas que tem 25 volts de saída, 100 gramas vai ter 2,5 e 25 vai ter 625 milivolts. E a sensibilidade para 1.000 gramas é 25 milivolts por grama. Notem que a sensibilidade é a mesma, independente de qual é o fundo de escala. Alguma pergunta? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Ok. Exercício 4. Para um sinal de 2 kHz. Pede-se qual a frequência mínima de amostragem para observar esse sinal. Se o sinal tem 2 kHz, o mínimo que eu tenho que fazer na coleta é a frequência do sinal vezes 2, porque aí a frequência máxima vai ser de 2 kHz. A frequência máxima de 2 kHz, a frequência de amostragem vai ser 2 vezes ela, ou seja, 4 kHz. Se a frequência de amostragem é 10 kHz, qual deve ser o menor número de amostras para evitar erro de vazamento? Bem, se eu colocar uma amostra só, o DF vai ser de 10 kHz. Se eu colocar duas amostras, o DF vai ser de 5 kHz. 5 kHz não é múltiplo de 2. Ou 2 kHz não é múltiplo de 5. Agora, se eu colocar 5 amostras, eu vou ter um DF exato de 2 kHz. E aí eu não tenho erro de vazamento. Uma frequência de amostragem de 3 kHz teria qual frequência indicada na transformada de Fourier do sinal amostrado com 3.000 amostras? Que efeito seria percebido nesse resultado? Seria percebido uma frequência fantasma com resultado de 1 kHz, visto que a frequência máxima observada seria de 1,5 kHz, e o sinal de 2 kHz rebateria em 1,5 para uma resposta de 1 kHz. Vocês entenderam a resposta da letra C, pessoal? Sim ou não? Professor, eu não entendi essa parte do 2.000 Hz ser maior de 1.500, isso vai gerar uma frequência fantasma. Por quê? Já vou te mostrar. Só um minuto. Deixa eu parar isso aqui. Tá me vendo? Ó, eu vou desenhar aqui, tá? Para você ver. Aqui eu vou colocar frequência e amplitude. Frequência aqui e amplitude aqui. Isso aqui é o resultado de uma transformada de Fourier, ok? O exercício, ele tem uma frequência de amostragem de 3 kHz. Ou seja, a frequência máxima observada vai ser de 1.500 Hz. Tá aqui, ó. Frequência máxima observada, 1.500 Hz. Até aqui tudo bem? Beleza. Beleza aí? Bem, o problema é que a gente tem
uma frequência de 2 kHz. Não é? Ela não está depois de 1500? Ah, O que acontece é que ela vai ser rebatida e vai aparecer uma frequência similar, equidistante, de 2 kHz a 1,5 kHz. Qual vai ser o valor dessa frequência que vai ser rebatida aqui? 1,5 menos 2000. Não. É 1,5 menos 2.000 menos 1,5. Aqui eu tenho 500 Hz. Então, aqui eu vou ter também 500 Hz. Você está entendendo? Ah, entendi. 1,5 menos 500, eu vou ver uma frequência de 1 kHz. Ok? Uhum. Só que a frequência real é essa, não é essa. Essa daqui é uma frequência fantasma. Tá claro? Entendi agora. Os Olha, 500 do cálculo é porque ela tá 500 a mais dos 2000. ela está 500 a mais de 1.500, porque 1.500 é a frequência máxima observada, visto que a gente tem uma frequência de amostragem de 3.000 Hz. A frequência de amostragem de 3.000 Hz, dividindo ela por 2, eu vou ter a frequência máxima observável, que vai ser 1.500. Como 2.000 está 500 à frente dela, vai rebater uma frequência 500 atrás de 1.500. Ou seja, vai aparecer uma frequência em 1.000 Hz. É isso que acontece. E por isso isso se chama frequência fantasma. Porque não existe nenhuma frequência de 1.000 Hz. A transformada de Fourier faz aparecer. Entendi. E qual a diferença entre frequência de amostragem de 3.000 para o nosso sinal de 2.000 é o quê? Bem, isso geralmente é desconhecido, não tem nome isso, tá? Aqui eu estou falando que eu sei que o sinal tem 2 kHz. Mas quando eu estou mensurando algum sinal, eu não sei qual é, eu não sei por antecedência qual é o valor da frequência que ele está trabalhando. E aí eu tenho que fazer algo para impedir de ler algo e achar que aquela frequência existe. E só tem uma forma da gente distinguir uma frequência fantasma daquela que não é fantasma. A gente tem que colocar um filtro passa-baixa. O filtro passa-baixa vai depender da frequência de amostragem, não da frequência do sinal. Se eu tenho 3 kHz de frequência de amostragem, eu sei que a frequência máxima que eu consigo observar é 1.500 Hz, eu vou colocar um filtro passa-baixa, atenuando todos os sinais a partir de 1.500 Hz. Aí eu colho o sinal sem o filtro, tem um resultado. Vai aparecer lá uma amplitude para 1.000 Hz. Imagina que a amplitude são 5 volts. Aí eu colho o sinal usando um filtro, atenuando as frequências acima de 1.500. E o resultado para 1.000 Hz, de 5 volts, caiu para 2,2 volts. Uma queda significativa. Isso significa que o filtro fez efeito. E aquele sinal de 1.000 Hz não é um sinal verdadeiro, é uma frequência fantasma. Para daí você deduzir que é 2 kHz, vai depender do tipo de filtro. Porque o filtro de primeira ordem tem um tipo de decaimento, são 20 decibéis por década. De segunda ordem, 40 decibéis por década. Em função de quanto caiu e a ordem do filtro, você pode deduzir de onde veio essa frequência. Mas sem saber isso, você não tem como fazer isso. Eu não sei se eu te esclareci isso direito. Não, entendi. É que você juntou com a da letra E ali, né? Na letra E eu tinha entendido. Que é quando muda a amplitude, quer dizer que a frequência é fantasma. Se a amplitude caiu muito. Eu É, tinha. é a letra E do erro de coleta de sinal, não da Uhum. análise dinâmica. Mas é isso Não, acho que mesmo. agora eu entendi.
Entendeu? Valeu. Eu que agradeço, viu? Mais uma coisa. Vamos para a letra D agora. No caso do item C, qual o tempo total de amostragem e o intervalo de frequência observado no resultado? Olha, o tempo total de amostragem, o DT vai ser, seguindo a fórmula aqui, a frequência de coleta sobre o número de pontos. 3.000 Hz sobre 3.000 amostras. Vai dar desculpe, isso é o DF. O DT é 1 sobre a frequência de amostragem, ou seja, 1 sobre 3.000. É o que está colocado aqui. E o tempo total de amostragem é o número de pontos, 3.000, vezes o DT, que é 1 sobre 3.000, ou seja, eu vou ter 1 segundo para coletar isso daí. O DF vai ser 3.000 Hz dividido por 3.000 pontos e vai dar 1 Hz de discretização do resultado da frequência, da transformada de Fourier desse sinal obtido. No exercício 4, eu fiz uso dessas fórmulas aqui. No exercício 5, eu já mostro para vocês o resultado de uma amostragem de sinal. Bem, eu não sei qual é o valor do sinal, as frequências que tem nele, mas eu fiz a coleta de 1.000 pontos a 1 kHz. E eu observei uma frequência de 222 Hz com amplitude de 1,5 volt e uma frequência de 430 Hz com amplitude de 2,1 volt, sem identificar qualquer tipo de vazamento nas frequências. Então, eu tenho um DF aqui de 1 Hz, porque eu tenho 1 kHz sobre 1.000 pontos, dá 1 Hz. Então, dois sinais, um de 222 Hz e outro de 430 Hz. Não tem nenhum vazamento e tem amplitudes identificadas de 1,5 e 2,1 volts, respectivamente. Repetindo a coleta agora aplicando um filtro passa-baixa de segunda ordem com frequência de corte de 500 Hz. Por que 500 Hz? Porque é justamente metade da frequência de coleta. A resposta em frequência apresentou a frequência de 222 Hz com amplitude de 0,3 volts e frequência de 430 Hz com amplitude de 2 volts, sem vazamentos. Bem, a frequência era 1,5 para 222, caiu para 0,3. Uma mudança, foi dividida em 5. É uma redução significativa. Então, a frequência de 222 Hz não é uma frequência no espectro de 0 a 500. É uma frequência fantasma. Enquanto que a de 430 só teve uma queda de 0,1 volt. Ou seja, foi o efeito do filtro, porque o filtro também tem um ganho. O ganho do filtro pode ter feito essa frequência cair, ou ela podia até ter aumentado um pouco, dependendo do ganho. Eu deveria falar qual que é o ganho do filtro. Eu deveria falar que o filtro tem ganho de 1, tá? Ou de 0,98. Isso justifica a queda de 2,1 para 2. Qual dessas frequências é uma frequência fantasma? A resposta está aqui. Frequência que teve diminuição significativa na amplitude sofreu o efeito do filtro passa baixa. Portanto, é uma frequência fantasma. Nesse caso, a frequência de 222 Hz. Letra B. Se a frequência de amostragem alterar-se para 500 Hz e mantiver o número de pontos coletados, qual deverá ser a mudança no tempo total de amostragem em percentual? Bem, o tempo total de amostragem para 1 kHz são 1.000 pontos dividido por 1 sobre 1.000, que é o DT. Isso dá 1 segundo. Se eu tiver os mesmos 1.000 pontos de coleta a 500 Hz, eu vou ter 2 segundos de tempo de coleta. Então, o aumento foi de 100% do tempo de amostragem. A letra B está clara, pessoal? Tá, sim. Colocou. Sim, tudo certo. Errei, não. É a questão 5. Isso, Vinícius, é a questão 5 mesmo. Na letra C, se o número de amostras for alterado para 100 por uma frequência de coleta de 500 Hz, quais frequências apresentariam erros de vazamento? Justifique. O DF, para 500 Hz e 100 amostras, é de 5 Hz. É 500 Hz dividido por 100, a gente vai ter 5 Hz.
430 é múltiplo de 5, então não tem erro de vazamento. 222, por outro lado, não é. Então, 222 também apresentaria o erro de vazamento, porque não é múltiplo de 5 Hz. Que não é barra, é 5 Hz. Tá claro a letra C, pessoal? Letra D. Tendo o sistema de medição de 10 bits com limite de 10 kHz para coleta de dados, e caso o tempo total de amostragem máximo admitido em função do sistema for de 750 milissegundos, qual seria o número de amostras coletadas para a menor frequência de coleta possível, de forma a ter como resposta em frequência, frequências não fantasmas sem erros de vazamento? Primeira coisa que eu coloco aqui é ciente que não se sabe a frequência real do sinal de 222 Hz. A frequência mínima de amostragem vai ser baseada na frequência de 430, tá? Eu também poderia falar que a frequência do sinal de 222 Hz, eu poderia adotar o seguinte. Vou desenhar aqui e mostrar para vocês. Se eu tenho uma frequência máxima de 500 Hz, uma frequência de 222 Hz, fantasma, eu poderia falar que, calcular aqui, 500 mais 500 menos 222. Eu teria uma frequência real de 778 Hz. Tá vendo? Deixa eu parar a... Agora vocês podem ver isso, ó. A frequência de 222 vai ser rebatida em 500, seria uma frequência de 778 Hz. Essa seria a frequência real. Eu posso adotar isso, pessoal. Nessa resolução, eu não adotei. Eu falei que eu não sei qual é essa frequência, tá? Mas, se fosse 778, eu teria que colocar aqui não duas vezes 430, mas duas vezes 778 para ter a frequência mínima de amostragem para pegar esse sinal. Para que o tempo de amostragem seja menor que 750 milissegundos, ou seja, 0,75 segundos, tem que ser maior que n, é o número de amostras, vezes 1 sobre 860, que é 1 sobre a frequência. Ou seja, o número de amostras tem que ser menor que 645. Note que 846 Hz dividido por 645 dá 1,31 Hz. Isso significa que vai apresentar vazamento, porque 430 não é múltipla de 1,31. Portanto, para não haver vazamento, o N, o maior N possível para essa frequência seria de 430. Eu teria, assim, como pegar a frequência de 430 Hz, porque o DF vai ser de 2 Hz, mas se eu colocasse um N de 2, eu pegaria a frequência também de 430. Mas essa é a primeira frequência múltipla de 430. Dá um DF de 2 Hz. Não sei se aqui ficou claro, gente, como é que a gente resolveu essa letra D. Tudo bem? Professor, de novo, por que chegou no 430? Eu me perdi um pouco. Como chegou a 430? É porque o DF tem que ser múltiplo de 430, que é a frequência que eu estou coletando.
Só que, para esse número de amostras máximo 645, eu tenho um DF de 1,31 Hz. Se eu pegar 430 e dividir por 1,31, vou colocar aqui, 430 dividido por 1,31. Eu não tenho um fator, um DF que é múltiplo. Consequentemente, eu vou ter erro de vazamento. Aí, a resposta da questão D, da letra D, é: qual é a maior frequência menor que 645, que é múltipla de 430? É o próprio 430. Entendeu? Yeah. Mais perguntas, pessoal? Para a gente finalizar, a letra E, qual o erro de quantização do sistema de medição do item D? O erro de quantização é 1 sobre 2 elevado a 10, porque são 10 bits. Esse é o erro de quantização da coleta usando esse sistema microprocessado. Professor, Pois não. ali, ó, você colocou 846 sobre 645, não era para ser 860? Ah, sim, 860, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa também. O meu deu Obrigado. 1,33, mas não faz diferença. Não faz diferença. Ela não é múltipla. Se eu pegar agora 430 e dividir por isso, você vai ver que vai ter erro de vazamento. Vai aparecer uma frequência. Dá 322,5. Eu tenho 322,5 DFs, sabe? Vai aparecer uma frequência de... Deixa eu colocar. É isso, vezes 322. Vai aparecer uma amplitude em 429,33 e outra amplitude 430,667, sabe? Mas não tem 430 exato aqui com esse DF. É isso. Entendi. Então, se o DF der um número quebrado, com vírgula, por exemplo, quer dizer que vai ter vazamento. É isso mesmo. Vai ter vazamento. É simples. Eu tenho que dividir 800 e... Eu tenho que dividir 430, que é o valor do sinal, pelo DF. E ele tem que ser múltiplo. Se fosse 430,5, esse cara dava certo, sabe? Mas aí eu não ia ter 860, eu ia ter 861. E aqui vai estar 1 sobre 861. E eu vou ter e teria um resultado diferente aqui, tá? Seria Entendi. 645,75. Esse Entendi. seria o resultado do número de amostras. E o número de amostras é um número natural. Então, eu iria falar, olha, tem que ser menor que 645,75. E eu ia usar o mesmo 645 com 861. E ele não ia ser múltiplo. Mas, se calhar de ser múltiplo, aí a gente consegue colocar. Deixa eu ler o que você escreveu, Gabriel. Ah, não. Alguém no Teams me mandou mensagem, mas não dessa aula. Gente, essa aqui é a lista de exercícios resolvida. Eu vou recolocá-la porque estava com alguns erros aqui no... Então, hoje estava previsto apresentar a lista. Eu apresentei semana passada, no dia 4. Estou resolvendo ela. Então, vocês entregaram e resolveram a lista. Semana que vem, segunda-feira, eu apresento
características dinâmicas de instrumentos na segunda-feira e na quarta-feira a gente esclarece dúvidas, tá? Na verdade, pessoal, eu vou fazer o seguinte. É isso mesmo. Para depois eu apresentar a lista de exercícios 3 e apresentar circuitos elétricos para instrumentação. Ah, isso aqui já foi apresentado para vocês. Semana que vem eu apresento circuitos elétricos para instrumentação. Isso. E esclareço dúvidas. Para depois apresentar a lista de exercícios 3 e vocês entregarem ela. Aqui a gente vai ter uma aula para esclarecer dúvidas no dia 25 de agosto, preparando vocês para o primeiro questionário. Mas, deixa eu colocar o gabarito da lista 2 aqui de novo. Vocês foi colocado aqui. Então, vocês têm acesso no Teams a essa resolução dessa lista de exercícios, ok, pessoal? Beleza, professor, obrigado. Beleza, gente? Deixa eu fechar isso aqui. Travou aqui, travou aí para todo mundo? Travou. Hum. Pessoal, mais alguma? Professor, tá travando muito. Eu sem querer sair do Teams, gente. Foi besteira minha. Ah, tá. Voltou agora também. Sim.